Fala pessoal! Estamos aqui hoje, vamos trazer algumas informações aqui, foi prometido aí no Café com Bike. E eu tô saindo de viagem rapidinho para correr lá a Copa Internacional XCO e nós viemos falar um pouco sobre o ácido lático. Não sei se eu vou conseguir aprofundar mais e aqui a minha intenção não é dar uma aula de fisiologia, viu gente? É analisar esse processo, como que ocorre, o que ele causa no organismo. Então, como que ele ocorre? É quando as taxas de gases, né, no processo do metabolismo aeróbico, a gente já analisou muito tempo que através dessas trocas respiratórias entre oxigênio e gás carbônico, né, você consegue mensurar o metabolismo aeróbico, né, através do teste VO2. E o metabolismo aeróbico ele é muito fácil de ser entendido, né, quando você mesmo está treinando, você não está conseguindo falar uma frase inteira, muitas pessoas já falaram isso, né? Quando você não fica ofegante. Começou a ficar ofegante, começou a entrar em zona anaeróbica, né? Que você depende do oxigênio que está nos músculos reservado dentro das células, né? No fígado também. Então você começa a ficar ofegante e aí você vê que o seu sistema de transporte de oxigênio externo já não está sendo suficiente para a sua respiração celular. Então ele já não está suprindo mais a capacidade de abastecer o nível de intensidade. Então, você subiu o nível de intensidade, você já começa a entrar no limiar de lactato. Então, eles começaram a mensurar isso, não ficou muito preciso isso. A ciência começou a definir entre 2 a 4 milimols, que seria o lactato que você tem em repouso. Quando você começa a acelerar muito o processo, a zona aeróbica já transfere para a zona anaeróbica, então a demanda de oxigênio do seu corpo já também não começa a suprir, porque o processo energético ali começa a ficar muito intenso, então libera muito ácido lático, que a gente libera desde o início, mas não consegue repor isso, né? Aí você começa a dar muito acúmulo de lactato, né? Você começa a acumular muito ácido lático. E aí os atletas conhecem bem essa sensação, né? Aquela história, né? Dor, tensão na perna, começa a manifestar uma fadiga, o seu corpo quer te levar a ficar parado, ele quer que você diminua, e é uma estratégia boa você diminuir a intensidade desse exercício para poder recuperar essa condição de acúmulo muito elevado. Então, gente, é muito importante que a gente esteja atento quando isso acontece, né? O limiar de lactato acima de 4 milimols, o atleta destreinado, ele acontece em torno de 50 a 60% do VO2 máximo, tá? Então essa zona do atleta destreinado é bem baixa, né? A comparação com o VO2 máximo é a comparação das medidas de gases, que começa pelo processo aeróbico, começou-se a medir pelo gás, né? Quando você entra em repouso depois de fazer isso, lembra daquele efeito do efeito EPOC? Você tem um consumo excessivo de oxigênio em repouso, soma com o oxigênio que está em repouso, então isso acelera o seu metabolismo com exercício e você em repouso você está consumindo mais oxigênio. Tá? Isso é uma dica porque quem quer emagrecer e acelerar a queima de gordura, muito após a atividade, quanto mais intensa, acontece esse efeito EPOC. Ok? Então, gente, vamos considerar o limiar do lactato um indicador de potencial do atleta. O atleta já de alta performance, eu falei do destreinado, o atleta treinado, ele já atinge isso com 80 a 90% do seu VO2. Então, o lactato dele acumula menos, né? Ele começa a acumular menos e aí você tem uma capacidade de gastar menos glicose, fazer menos glicólise, que é a quebra da glicose, né? Que isso aí também, o atleta treinado, quanto menos glicose ele usa, menos lactato ele vai acumular. Então, quanto mais treinado você tá, mais você entra num processo de economia de glicose. Então, assim, essa confusão do sistema energético aeróbico e anaeróbico sempre aconteceu, tá? E a gente sabe muito bem disso, que esse acúmulo ele acontece em todos os níveis de exercício. No nível de exercício de mais intensidade, ele é maior o acúmulo dele, tá? Então, nos mais leves, que você consome menos oxigênio e faz menos quebra de glicose, a glicólise, você demanda menos energia, você não acumula tanto lactato, mas você produz. Mas aí não há acúmulo,
ok? Então, gente, quando tem essa oxidação do lactato, que é igual à produção, o seu nível de oxigênio ele permanece estável, ele permanece na mesma condição. Então aquela faixa de treino zona 2, zona 2, zona 3. Então assim, o que a gente vê, a explicação para isso habitual, é que o acúmulo desse lactato durante o exercício, ele vai ocorrer nessas faixas. Então pensa você, destreinado a faixa mais baixa. Se você está mais treinado, a sua capacidade de realizar o exercício fica mais elevada, porque você acumula pouco e você quebra pouca glicose. Fixou essa ideia? A gente chama isso da zona glicolítica, né? É a zona que você queima muita glicose porque a intensidade do exercício você está muito ofegante, então você vai gerar mais fadiga e vai gerar mais acúmulo de lactato. Tá? Isso aí acontece o quê? Uma hipoxia tecidual, que é a falta de oxigênio no local lá das células. Tá? E essa capacidade das células de arremessarem, depois que começa a faltar oxigênio e hidrogênio, ela fica com pouca capacidade de jogar esses hidrogênios para fora, que a gente chama dos elétrons, jogar na cadeia respiratória e você jogar isso fora. Entendeu? Então, assim, a produção do lactato é isso aí que a gente está falando, tá? Ela é acelerada com o exercício e gera esses efeitos. Você lembra que quando você aumentar a intensidade, você vai estar acelerando isso, tá? Agora, as células musculares também, elas conseguem, né, atender essa demanda, né, num ritmo melhor, equilibrando isso, quanto mais treinado você está. Quanto o atleta mais treinado, você treina o limiar do lactato. Você tem a zona do lactato de treinamento e você tem o teste do lactato que pega aquela pontinha de sangue para ver quanto que você está produzindo. Então a gente sabe que quando está acima de 8 milimols, né, que a gente tem 2 a 4 acima de 8 milimols, você já está no seu limite. Tá? Então, galera, essa dica aí eu queria passar rapidamente, desculpa a correria aqui, mas é falar com vocês que o atleta bem treinado, né, ele consegue se exercitar numa intensidade muito mais elevada e sem acumular tanto lactato, né? Esse vilão aí. O lactato é logo após o exercício, durante o exercício. Ele mantém as reservas de glicogênio prolongada, a duração do esforço de alta intensidade é muito maior, né? Ele se torna, eu quero dizer com isso, ele se torna um atleta, um cara mais eficiente, ele se torna mais econômico e o melhor de tudo, ele faz isso tudo com mais potência, com mais facilidade de realizar as coisas. Então, gente, olha, deixa eu viajar, bora Copa Internacional, fiquem com Deus, tenham bons treinos aí e pensa na hora que você estiver treinando sobre isso. Forte abraço e obrigado! Valeu!